Suécia, 1716. A neve castigava a tudo e a todos naquela noite de fevereiro. As ruas da velha cidade adormecida estavam vazias, exceto por uma mulher que ocultava sua face sob o capuz da túnica que vestia seu corpo magro. Esgueirando-se entre muros e esquinas, ela estava apavorada, como um rato a fugir das garras implacáveis de seu algoz. Um denso vapor quente escapava de seu nariz e boca enquanto respirava ofegante. Não longe dali, ouviu-se o som de cavalos se aproximando, então correu até sumir no branco da madrugada. Não demorou até que os cavaleiros chegassem ostentando suas cruzes pátias vermelhas com fundo prateado e suas espadas sujas com sangue inocente. Farejando o ar como um lobo à espreita, Saulo, o líder dos cavaleiros, sentiu o cheiro do medo de sua presa, então ordenou que seus homens a encontrassem sob qualquer condição. Cansada e sem esperanças de safar sua vida, a mulher recostou-se na parede de uma antiga igreja e então descobriu sua face, expondo seus olhos cor de mel e sua cabeça sem cabelo. Logo, os cavaleiros se aproximaram devagar com a certeza de que ela jamais poderia fugir dali. Finalmente! Instou Saulo, desmontando de seu negro cavalo com suas botas pesadas e sujas. Em pouco tempo, a mulher se viu rodeada por aqueles homens tão brutos quanto ursos. Seu coração batia calmo apesar do medo, que de alguma forma esvaía-se aos poucos, como se preparasse para o fim iminente. Você será enforcado em público. Assim, servirá de exemplo a todos os endemoniados que apodrecem este mundo com seus sortilégios malditos, afirmou Saulo, cuspindo no chão. Vocês matam em nome de um Deus insólito e obsoleto, julgando-se ser seu próprio braço direito. Olhem para suas espadas. Estão sujas com sangue inocente, mesmo assim. Acham que esse mesmo sangue lavará suas pobres almas de todo o pecado mundano. Pois bem, senhores, estou preparada para alimentar sua covardia. Vamos, atravesse sua lâmina em meu coração de uma vez. Ao dizer aquelas palavras, a mulher abriu seus braços em forma de cruz e fechou seus olhos, enquanto murmurava uma estranha prece inteligível para os homens que a olhavam confusos. É mais uma de suas maldições, disse um dos cavaleiros de barbas longas. Vamos acabar logo com isso, chefe, suplicou o outro que era cego de um olho. Pare com isso, maldita, ordenou Saulo, empunhando sua espada que tilintou no ar frio, cortando a neve. Como se não pudesse ouvi-lo, a mulher revirava os olhos enquanto seu corpo tremia sem sair do lugar. Sua estranha prece em língua desconhecida para aqueles que a olhavam atônitos se fazia cada vez mais audível. Foi quando a lâmina atravessou seu coração de uma vez. Saulo podia sentir o calor do sangue que jorrou ao puxar sua espada daquele peito ávido de mulher. Depois, um silêncio quase palpável se fez presente, até que o corpo sob a túnica sucumbisse sem vida no chão. Estranhamente, os cavaleiros permaneceram parados, mudos, como se pudessem prever o mal que chegaria na sua forma mais implacável. Levaremos o corpo para a grande fogueira, assim servirá de exemplo para todas as malditas bruxas que habitam esta terra santa, disse Saulo. E enquanto dois dos soldados se aproximavam do corpo no chão, algo os fez parar de súbito. O corpo estendido no chão convulsionava,
enquanto um terrível terremoto deu início, jogando a todos sobre a neve fina que encobria as ruas e calçadas. Antigas construções cediam pouco a pouco por causa do tremor, transformando-as em ruínas e escombros. Foi quando uma parede caiu sobre 3 dos cavaleiros, reduzindo seus corpos a poças de sangue, carne e ossos esmagados. Os cavalos rompentes relinchavam com medo e pavor, enquanto fugiam desenfreados e sem rumo. De repente, uma forte chuva caiu pesada das profundezas da noite fria, que logo inundaria casas e becos, matando o restante dos cavaleiros em uma forte enxurrada que levava consigo tudo à sua frente. Encurralado entre a enchente e a velha igreja, Saulo pisava no pequeno espaço de chão que sobrara entre elas, livrando-se por pouco tempo de ser levado pela correnteza avassaladora. Com sua espada em punho, ele olhou para o céu. Foi quando a face da mulher sob a túnica surgiu com um sorriso sádico, que logo eram gargalhadas diabólicas. "Me deixe em paz, maldita!" gritou ele, tapando os ouvidos. "Onde está seu Deus agora?" indagou a voz cavernosa. "Ele está aqui!" Ao proferir aquelas palavras, Saulo apontou sua espada para o céu, urrando em seguida como uma fera insana. De repente, um clarão rasgou o céu, lançando para baixo uma carga elétrica de milhões de quilowatts que atingiu a ponta da espada, percorrendo todo o corpo forte de Saulo, o resumindo a um pedaço de carne e ossos carbonizados que logo seriam levados pela enxurrada.